A Guerra da Cisplatina foi mais um episódio que contribuiu para aumentar a crise estabelecida no país após a independência. O conflito ocorreu de 1825 a 1828 e envolveu Brasil, Argentina e a província Cisplatina, anexada por Portugal desde 1821 e que ficava na região onde futuramente seria criada a República do Uruguai. Desde o início da colonização da América, o local passou a ser fruto de disputa entre Portugal e Espanha. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, quem teria direito a ocupá-lo eram os espanhóis. No entanto, no século XVII, os portugueses ergueram um forte no lugar, que no futuro daria origem à colônia de Sacramento. Depois disso, por vários séculos, através da assinatura de tratados, os dois reinos se revezavam no domínio da região. Mas quando em 1808, Dom João VI é obrigado a fugir das tropas napoleônicas, esta disputa começa a se encaminhar para seus capítulos finais. Temendo o fortalecimento espanhol no Rio da Prata e em retaliação ao auxílio prestado por este país à invasão de Portugal, Dom João ordena a tomada de Sacramento. Devastada pelo conflito que se estendeu de 1816 a 1820, a colônia vê na anexação ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves sua única opção e passa a se chamar Província Cisplatina, chegando inclusive a enviar representantes políticos para a Assembleia Nacional Constituinte. Contudo, isto não seria suficiente para apaziguar as tensões da região do Rio da Prata. A partir de 1825, a província Cisplatina, que seria a última a jurar fidelidade ao imperador, protagonizou mais um levante contra a dominação brasileira. Liderados por Juan Antônio Lavalleja, um grupo de políticos e militares rebelou-se e insuflou a população local a lutar pela autonomia da Cisplatina, recebendo o apoio das Províncias Unidas do Rio da Prata, futura Argentina. Ao lado de Fructuoso Rivera, Lavalleja declarou a independência da região e sua incorporação às Províncias Unidas, dando início à guerra entre Brasil e Argentina. Mesmo em vantagem populacional, o Império Brasileiro, que havia acabado de conseguir a sua independência em meio a vários conflitos internos, estava endividado e desgastado, e a maior parte da população se posicionou contrária a uma guerra que traria mais despesas e, em consequência, mais cobranças de impostos. Nossas tropas foram derrotadas algumas vezes, assim como o exército argentino, que depois de algum tempo não tinha mais interesse em prorrogar esta guerra. Desgastados, ambos os países abriram mão da vitória, assinando um tratado de paz no ano de 1828. E a maior beneficiada com isso foi a província Cisplatina, que, independente, tornou-se República Oriental do Uruguai. Já as consequências para a frágil governança de Dom Pedro I foram imediatas. Sua popularidade caiu demais devido aos altos gastos que aprofundaram ainda mais a crise econômica. Além disso, seus adversários ou mesmo antigos aliados insatisfeitos aproveitaram-se deste momento para deixá-lo ainda mais isolado e aumentar a pressão popular em cima dele. Com isso, o imperador via-se formar ao seu redor um ambiente nebuloso, que tinha como principal objetivo fazê-lo abdicar de vez do seu trono.